Olá, pessoal do Fiscalizar Auto Tietê, sou Jaqueline Benevides e nós estamos nessa corrida para entrevistar os vereadores e saber como que é a percepção de cada um em relação a esses últimos 6 meses que passaram muito rápido e a gente sabe que a cidade de Mogi das Cruzes está passando uma grande transformação. Então é com muito prazer que a gente recebe aqui o vereador Mauro Araújo, do MDB, para estar falando dessas percepções nesse início de ano, essa metade de ano que já foi, né? Já a gente está falando em Natal, né, Mauro? É isso aí, passou muito rápido, né, Jaqueline? Quero te cumprimentar o Jonathan e todo o pessoal aí do Fiscaliza Auto Tietê. É um ano diferente, que a gente está começando um novo ciclo e a gente vive a época da informação, né? Então é tudo muito rápido, passou-se aí os primeiros 6 meses muito rápido. Mauro, como que está sendo a sua percepção para quem estava fora da Câmara, voltou, né? Esse primeiro impacto, o que você aprendeu durante esses 6 meses? Acho que para mim, Jaqueline, em especial, foi um recomeço. A gente tinha um ritmo de trabalho, eu tive o privilégio de trabalhar nos primeiros 2 mandatos do prefeito Bertaioli, no Junge, peguei o Marcos Melo, fiquei fora no governo Caio Cunha, e por mais que tenha sido um período curto, 4 anos, a gente encontra uma Câmara bem diferente, uma gestão diferente agora, um novo olhar, um olhar com a prefeita Amara, com o Theo, um pouco mais técnico, diferenciado, e uma cidade que Mogi tinha uma continuidade de governo. E isso se rompeu com a própria administração Marcos Melo e principalmente com a administração Caio Cunha. Então, esses primeiros meses, na minha visão, foi um aprendizado de como a Câmara, de como a administração municipal vai se colocar, entender. A gente fez um trabalho ali de rever algumas coisas, de rever contratos, e a Câmara também como um todo é uma Câmara bem mais jovem, entendeu? Com pessoas de segmentos mais variados ainda, então a gente está ali, mas eu acho que foi um saldo positivo. Nos bastidores sempre correu a imagem de que o quê? Nossa, que medo do Mauro, porque o Mauro, diante da experiência, está voltando para a Câmara Municipal e muitas teorias da conspiração ficaram sendo levantadas durante esse período. Como que você lidou com isso e qual que é seu relacionamento hoje com a Câmara como um todo? Eu acho que foi natural. É verdade, existia sim uma certa apreensão, até por parte dos vereadores, como a gente teve os primeiros 4 mandatos muito intensos. Eu tive o privilégio de estar à frente da Câmara Municipal algumas vezes, a gente tinha uma relevância, a gente tinha um grupo bem forte na Câmara Municipal, e agora a gente está se adaptando. Eu acho que eu trago essa questão da experiência, de já ter participado de outras gestões, e estou também aprendendo a conviver com o pessoal novo. A política precisa também de renovação, precisa de novos atores, e o relacionamento no dia a dia se dá com isso. Eu acho que isso já passou. Hoje eu me dou muito bem com a grande maioria dos vereadores em gerais, até os vereadores da esquerda, que no passado eu tinha um relacionamento mais difícil, hoje me dou muito bem com o vereador Iduígues, com a vereadora Inês Paz, o vereador Rodrigo Romão, com os vereadores do PL, que são a maioria na Câmara hoje. A gente tem se dado, eu tento contribuir com a minha experiência, venho também com uma visão não é mais humilde, mas eu estou mais tranquilo. Eu tenho, antigamente, não há como negar, eu era um dos principais líderes da Câmara. Hoje eu não tenho mais essa preocupação. Estou mais preocupado com o meu mandato, de como eu consigo ajudar a cidade de Mogi das Cruzes a ser uma cidade melhor. E o MDB, como que tá? Vocês tiveram uma reformulação agora, né? Quais as expectativas do partido para a cidade, né? Vocês que têm aí 2 vereadores dentro da Câmara Municipal, parece um número pequeno, mas para uma eleição como foi a última, isso foi muito considerável, né? O MDB é um partido consolidado já aqui na cidade de Mogi das Cruzes, já fazem muitos anos que a gente tem no mínimo 2 vereadores na Câmara Municipal, a gente chegou a ter 4 vereadores já na Câmara Municipal. É um dos partidos mais atuantes aqui na cidade de Mogi das Cruzes.
nós temos a consciência que nós vivemos na cidade nacional do PL. Então é uma relação difícil, tudo gira um pouco em torno, porque tem o presidente nacional do PL aqui, agora o prefeito, o vice-prefeito são do PL. O MDB tenta contribuir. A gente tenta fazer um trabalho em conjunto com a gestão, entende que a gestão é do PL, mas o MDB ajudou a conquistar essa administração e a gente tenta contribuir. O MDB tem planos de crescimento, entendeu? Devemos lançar aí nas próximas eleições candidatos, também aqui não só aqui em Mogi das Cruzes, mas na região do Alto Tietê, tanto a deputado federal quanto a deputado estadual. E estamos aí para contribuir e também para procurar o nosso espaço. Eu já tenho conversado muito, eu tenho uma proximidade boa com o presidente nacional Baleia Rossi e como presidente aqui do MDB em Mogi, coordenador regional, é um papel meu tentar fazer o crescimento. O MDB cresceu bastante nas últimas eleições, nós elegemos 13 vereadores aqui na região do Alto Tietê, a gente tinha só 5, mais do que dobramos, quase triplicamos os números, e o MDB agora, com a liderança também do Ricardo Nunes, que é um nome forte na capital, hoje cotado também para ser candidato a governador, o MDB está ali se reencontrando, os partidos estão se alinhando, estão se aproximando mais, então acho que a gente tem como contribuir bastante aqui na região. Mauro, você também foi um dos vereadores que durante esses 6 meses foi bastante para Brasília conversar, né, com o Baleia Rossi, inclusive. Queria que você contasse para a gente o que você conseguiu captar para a cidade aqui, as negociações, né? Você tem falado muito da questão de infraestrutura da cidade, né? A cidade que tem crescido muito e tem demandas antigas, né? E também o que você sentiu em Brasília, como que está o clima, um ano pré-eleitoral, na verdade, a gente sabe que todos os partidos estão se movimentando, o clima está tenso, a gente teve recentes notícias aí até da possível prisão do Bolsonaro, e sabemos que os partidos tendem a se unir, se desunir, enfim. Qual que foi a sua percepção e o que você pode trazer aqui que você conseguiu de articulação para a cidade? Olha, o MDB, ele faz parte hoje do governo federal. O MDB tem 3 ministérios, que é o Ministério das Cidades, que é o mais importante para os municípios, o Ministério do Transporte e também o Ministério do Planejamento. De imediato, eu sempre fui um vereador que eu acho que a gente tem que ajudar a encontrar soluções. Não adianta a gente ficar aqui na ponta só fazendo crítica e não ir buscar soluções. Eu procurei, já consegui uma emenda esse ano do deputado Baleia Rossi para a compra de equipamentos para a saúde, principalmente para a área da oftalmologia. A gente espera que até o final do ano esses equipamentos novos, que vai poder quase que dobrar a quantidade de cirurgias de oftalmologia que a gente faz hoje através da Santa Casa, com esses novos equipamentos, quase R$1 milhão. A gente já conseguiu isso em março. Eu tive agora, recentemente também, tenho falado bastante com as obras estruturais da nossa cidade. A gente está trabalhando muito, eu vou contar aqui para o teu público em primeira mão, a gente está muito próximo de conseguir uma verba significativa, a gente ainda não tem um número, para questão de drenagem urbana na nossa cidade. A gente ainda tem aqui em Mogi das Cruzes, nos períodos de chuva, lugares que alagam ainda bastante. A gente sabe que a prefeitura, a prefeita Mara e o vice Tel estão revisando todos os projetos que a gente tem. A prefeitura de Mogi depende muito de parcerias com o governo do estado, e essa minha proximidade com o Ministério das Cidades, isso facilita. Eu acredito que já agora no mês de agosto a gente vai ter uma grande novidade de mais uma conquista do nosso mandato, do mandato do vereador Mauro Araújo, principalmente nessa área de drenagem urbana. E na questão política, Jaqueline, eu gostei muito da sua abordagem. Infelizmente, na minha visão, o nosso país não tem tido trégua. Já fazem uns 8 anos que a gente está aí com a política pegando fogo. Ninguém está pensando em mandato, sempre é em disputa de quem entra, quem sai, a gente não tem um projeto de país. O MDB sempre foi um partido de centro, hoje mais para centro-direita, é um partido que
procura o equilíbrio. Acho que não é bom para o Brasil que a gente está vivendo essa guerra. Quem sai começa a perseguir o outro, entendeu? E ficam nesse embate, nessa guerra ideológica, e o país e os problemas só aumentam, entendeu? Então eu acho que a gente precisa muito baixar um pouco essa fervura, procurar pessoas que queiram estabelecer diálogo, porque ninguém é dono da verdade sozinho. Mas não interessa se você é de esquerda ou de direita. A gente precisa de todos para governar, para enfrentar os problemas. Eu acredito que o MDB vai ter um papel primordial nas próximas eleições. A gente está conversando com várias vertentes. O nosso país está passando por uma grande reforma política. Vários partidos pequenos devem deixar de existir nas próximas eleições. Alguns partidos estão juntando. O MDB tem conversado com alguns partidos. Existe a possibilidade de fazer algumas federações, se aglutinar. Acho que a gente, por excesso, criou aí 35 partidos. Não existem 35 ideologias. Acho que um sistema um pouco mais enxuto, com partidos com bandeiras bem definidas, isso vai facilitar na gestão e na pacificação do país. Mauro, você que foi alvo desse sistema que engole as pessoas, né? Como que você enxerga hoje o Brasil? Você acha que a gente está num processo de evolução ou declínio na questão de segurança política? Porque o que a gente vê hoje é que quem se posiciona politicamente vira um alvo muito fácil, né? Isso independente de ideologia. Eu não estou querendo trabalhar aqui se a esquerda está certa, se a direita está certa. Eu estou falando de pessoas que atuam no campo político e vivem num campo minado. Você hoje, como político, você acha que a política brasileira é segura? Olha, Jaqueline, essa pergunta sua é muito interessante porque ela traz dois viés na minha visão. Eu acho que a gente passa por um processo de maturidade política, só que ele está passando com dores, com muita dificuldade, entendeu? Acho que quando a gente conseguir ultrapassar essa barreira de um querer ser melhor que o outro, entendeu? E entender que todos podem contribuir, a gente vai conseguir avançar. Mas até lá, o que a gente está vivendo é uma guerra de bastidor. Hoje você está numa montanha russa. Daqui um pouco você está no governo, você está lá em cima. Aí você sai do governo, você passa a ser perseguido por quem subiu, entendeu? E não é assim que se constrói. Eu acho que a construção é a gente tirar o melhor de cada segmento. A gente tem coisas boas na esquerda, a gente tem bons quadros. Na direita a gente tem ótimos quadros, entendeu? Eu sou um cara mais de centro-direita, mas aprendi a respeitar. Hoje a minha convivência com o pessoal da esquerda na Câmara Municipal mostra muito isso, que eu acho que a gente precisa convergir. Entendeu? A gente precisa, não precisa ter somente uma voz. Eu acho que a oposição tem que fazer papel de oposição, mas papel de oposição não é perseguição, e de governo também não é perseguir. Eu fico muito triste com tudo que está acontecendo, porque, em vez de a gente discutir os problemas que o Brasil tem, que as cidades têm, nós estamos discutindo o nome. Se o Lula foi ladrão, se o Bolsonaro vai ser preso, entendeu? Cara, isso é muito ruim, entendeu? Para a gente apresentar resultado para as pessoas. Eu tive problemas com isso, eu representava, sempre fui um dos principais líderes nas gestões passadas, e quando se trocou a gestão eu virei alvo, entendeu? Por representar isso. Eu gostaria de ter contribuído muito mais. Graças a Deus, Deus está me dando essa oportunidade de retomar a minha trajetória política, agora com um pouco mais de maturidade e tentando não defender nomes. É aquilo que eu disse para você, você foi uma das primeiras pessoas com quem eu conversei logo após a eleição, que eu vinha para tentar ajudar a construir uma cidade melhor. Faço parte da base de governo da atual administração, mas com a liberdade de criticar quando precisar. Eu faço questão de pôr as minhas ideias, tenho participado de muitas reuniões com os secretários municipais, principalmente com o vice-prefeito Telco Zatz, que é um
um amigo que eu fiz na vida, então eu sempre estou lá dando sugestões. Na Câmara Municipal mesmo, vocês têm percebido, eu sou o vereador que mais apresenta emendas aos projetos, tentando contribuir, de alguma forma, melhorar aí aquilo que a gente entende que é importante para a cidade. Falando em projetos, você tem participado bastante das audiências públicas. Uma delas que você até mencionou num vídeo, que foi de autoria sua, né, que foi a questão da necessidade da prestação de contas pela Secretaria da Educação. Como que você está enxergando durante esses primeiros 6 meses as prestações de conta? Está acessível para vocês? Vocês estão conseguindo trafegar pelas secretarias e colher as informações necessárias? E na sua visão, como você acha que tem que ser a participação efetiva? Porque a de educação teve uma alta demanda, mas você vê outras áreas como finanças, por exemplo, que é o cabeça, o pilar de uma gestão pública, em que não tem muita participação, tanto de vereadores também, que a gente viu que muitos não participaram e nem mandaram seus assessores. Isso aqui não é uma crítica para destruir, tá, gente? É pelo contrário, para agregar, tanto da população que acaba não indo, não frequentando. Olha, Jaqueline, são 2 questões aí que a gente precisa levantar. Eu acho que as prestações de contas hoje, elas se tornaram muito protocolares. Você chega lá, uma lista de números frios, entendeu? E a gente não debate a essência de alguns problemas. Eu, principalmente, quando eu fiz o projeto de lei, que eu tornei obrigatória a prestação de contas na área da educação, porque a gente queria discutir a educação da nossa cidade. O período integral em Mogi das Cruzes, como exemplo, ele avançou muito, porque a gente falava muito dele, entendeu? A participação popular, ela se dá principalmente através dos vereadores, dos representantes de bairro, porque a gente sabe, uma audiência pública é um auditório pequeno, mas a presença dos vereadores e as discussões, o que eu não tenho visto um pouco nas audiências, audiência de finanças como um exemplo, a prestação de contas do SEMAI, que é uma autarquia municipal, tinha uma folha. Eu não quero saber se o SEMAI fatura 400 ou 450. Eu quero saber como que ele está gastando o dinheiro, quais são os projetos que estão em andamento, quais os investimentos que estão sendo feitos na cidade. Acho que a gente pode e tem que melhorar bastante essa questão de planejamento e das prestações de contas. Então, você acha que a comunicação precisa melhorar? Está muito engessado e a população não tem interesse de ouvir? Eu acho que sim. Eu acho que até virou uma coisa assim, eu tô lá porque a lei me obriga, eu vou lá, falo os 15 minutos, apresento um resumão e tudo bem. E a gente não está debatendo os temas, entendeu? Eu acho que essas audiências, elas precisam ser feitas e elas têm que ser puxadoras de outras audiências. Eu me lembro que eu sempre trabalhei bastante para a sociedade ter uma participação maior dentro da Câmara Municipal. Eu sempre gostei bastante dessa questão do diálogo. Eu sempre ajudei a promover muitas audiências públicas dentro da Câmara Municipal, com diversos segmentos, com o segmento do comércio, com o segmento da educação, não só os funcionários da prefeitura, mas também os conselhos, os funcionários, entendeu? Os professores lá embaixo, que eu acho que é aí que você consegue entender melhor e você consegue, então, propor políticas públicas, ajudar a gestão. A gente era muito mais participativo. Eu acho que hoje, até por um pouco de inexperiência, a Câmara está um pouco protocolar demais, entendeu? Isso não me agrada, entendeu? Eu sou uma pessoa crítica, todas as audiências que eu procuro estar, eu faço questão de participar, eu faço questão de indagar os secretários, e não é por ser oposição ou por querer aparecer, longe disso. É que eu preciso dar respostas para a sociedade. Eu preciso que eles, no mínimo, admitam que existem dificuldades. Vou dar o exemplo, a educação, a gente está com um problema grave, com falta de professores, com professores excessivamente afastados por problemas de saúde, e a gente precisa debater esses temas.
quais são as soluções? Não existe uma solução mágica, é só a gente conversando, procurando novas iniciativas, procurando em locais onde já conseguiram avançar mais, que a gente vai trazer isso também para a nossa cidade. Outro ponto importante que você tratou durante esses 6 primeiros meses foi a questão da comissão para cuidar da reforma tributária municipal. Como que você tem visto essa importância? A Mogi das Cruzes que lançou o Acordo Mogiano recentemente, né, que é uma inovação que a gente vai ver como que vai funcionar na prática, porque nós já tínhamos o Refis, que já é conhecido por todos, mas teve algumas modificações, algumas inclusões, né, vocês fizeram até algumas reformas expressivas para poder adequar esse Acordo Mogiano no sistema aqui de Mogi das Cruzes. Você tem acompanhado, você tem aprovado, como você tem olhado para isso? Na questão da reforma tributária, nas 2 vezes que eu tive em Brasília, eu participei de algumas reuniões lá. O sistema tributário brasileiro a gente aprovou um novo sistema, vários impostos vão deixar de existir e vão ser englobados por um único imposto, um estadual e um federal. O CBS e o EBS. O CBS é federal e o EBS. E o imposto municipal, que é o ISS, o ICM, vão ser juntados todos. A cidade precisa estar atenta a essa reforma, a essa nova legislação, para a gente não perder receita, o que já a gente não tem sobrando. Então, eu fiz esse papel. E eu gostei, principalmente que você citou aqui, dessa questão do parcelamento, dessa nova fórmula que a Prefeitura criou, e aqui cabe até um alerta aí à administração da prefeita Amara. A Câmara acelerou a pedido da administração a votação desse novo sistema. E isso já tem quase 2 meses. A gente esperava que algumas iniciativas viessem logo em seguida. Ontem mesmo eu fiz uma reunião com um comerciante e ele me perguntando quando que esse programa vai ser lançado de forma oficial. Então a gente não tem ainda, hoje é permitido você pegar devedores de ISS, prestadores de serviço que estão com seus impostos atrasados. A Prefeitura pode criar um programa para essas pessoas. Quem deve IPTU por área para pequenos empresários, entendeu? A Prefeitura pode fazer isso. Nenhum ainda foi lançado e a lei já está aprovada há quase 2 meses. Eu mesmo, essa semana, me prontifiquei ontem com esse comerciante que ia procurar a administração municipal, cobrar efetivamente que esse benefício que a gente votou, que essa lei que a gente criou, seja aplicado na prática aí já no início do 2º semestre. É que as pessoas ficam um pouco perdidas, às vezes, né, foi aprovado, tá, mas onde que eu vou, onde que eu busco, o que está incluso, né, e acho que essa divulgação vai ser muito importante para a população, porque ninguém quer ser devedor, né, Mauro? Por mais difícil que seja a situação, a maior pedra hoje no calçado de qualquer pessoa é você ter o seu nome no Serasa, né, na dívida ativa. É ruim, assim, a população em geral, ela não quer dever para o município. É que são tantas circunstâncias, a gente passou momentos difíceis econômicos, a gente teve o comércio fechado durante a pandemia, a gente teve aí o aumento da planta genérica. Eu até já conversei com a administração, acho que a gente tem uma correção histórica a se fazer com a população de Mogi das Cruzes. A nossa dívida ativa quase dobrou em 2017 e 2018 por causa da atualização mal feita no governo Marcos Mello da planta genérica. Isso foi lançado milhões de reais na conta do contribuinte sem ele estar esperando. Eu acho que esse tinha que ser um dos primeiros que a gente teria que tentar corrigir através dessa nova lei. Já passei isso para a prefeita Amara, entendeu? Espero que ela tenha essa sensibilidade de entender isso. Que a gente criou uma lei que ela sozinha, Jaqueline, ela não cria o benefício. Agora, cabe à prefeita, na lei até foi uma correção, porque na lei falava que isso caberia à Procuradoria-Geral do município, eu não concordei com isso e a Câmara concordou comigo. Cabe à prefeita estipular quais serão os objetos desses parcelamentos
melhores que a gente vai poder oferecer para a população. Então a gente precisa cobrar agora a administração municipal, e é uma cobrança salutar, não é uma briga com a administração, que esses segmentos sejam lançados, porque a lei em si só ela não cria o benefício. Agora a prefeita vai estipular quais os segmentos da economia, onde ela vai poder criar esses benefícios melhores. Você tem também divulgado visita em alguns lugares com problemas crônicos aqui na cidade. Nesses 6 meses, qual que é a área que você acha que está mais deficitária, que as pessoas estão mais reclamando, Mauro? Isso no seu gabinete, no seu mandato, porque às vezes a percepção pode mudar de um gabinete para outro, porque cada um acaba absorvendo demanda em determinado setor, né? Então não é uma regra geral aqui. Eu tenho procurado, Jaqueline, diferente até dos mandatos que eu do passado, andar muito pela cidade. Eu, pelo menos uma vez por semana, eu vou visitar um bairro da cidade, conhecer algum problema ou bater papo com a população em geral. A gente ainda tem, na questão da saúde, uma prioridade, a questão da infraestrutura e manutenção da cidade, que ficou a zeladoria um pouco abandonado demais por outras gestões passadas, que precisam um olhar melhor. A gente precisa integrar melhor a cidade, talvez mudar um pouquinho algumas características de serviço, de gestão da nossa cidade. A cidade de Mogi, ela cresceu bastante e se espalhou. E a gente ainda tem um modelo de administração, de centralizar o poder, entendeu? Eu tenho conversado isso também com a gestão, da gente tentar algumas experiências novas, de criar subprefeituras e trazer os serviços públicos mais perto da população. Eu acredito que isso vai ajudar nesse ponto. Existe hoje uma esperança muito grande nessa nova gestão. Eu sinto isso, as pessoas acreditam muito que a Mara vai fazer um grande mandato. A gente teve aí uns primeiros meses de aprendizado, de fiscalização, de se fazer mesmo um check-up de como estava a nossa cidade, e agora a gente começa a implementar, atacar os problemas reais, entendeu? Então, acho que principalmente algumas questões a gente vai ter que ter um olhar, principalmente saúde, segurança, entendeu? São temas que abalam bastante a cidade de Mogi das Cruzes. Outro ponto que eu queria tocar também é na visita que vocês fizeram na rotatória do Habib's, para ver quanto que sai esse negócio, né? Isso daí já virou um pesadelo na cidade e assim, parece que nunca tem solução. Toda vez que a gente acha que o negócio vai, alguma coisa é travada. Você tem atualização de como que tá lá, de prazos? Olha, Jaqueline, mostrando essa nova faceta minha, infelizmente as notícias não são boas. Pelo que eu sei, até agora a gente não tem ainda uma solução para esse problema grave da cidade. É uma coisa que chama demais a atenção, porque está num ponto crítico da nossa cidade e, infelizmente, o projeto que se tinha ali parece que não é bom, tinha diversos defeitos técnicos, eu não conhecia a fundo. Mas acho que a gente cobrou já isso na Câmara Municipal e eu faço parte daqueles que eu acho, tudo bem, tem problema? Tá, quais são as soluções? Acho que a gente precisa muito rapidamente apresentar isso para a população. A gente tem cobrado da administração, a gente sabe que é pouco tempo ainda, mas esse problema precisa de uma atenção especial. Mas como cidadão e motorista, você acha que tira a rotatória ou mantém a rotatória? O que você acha? É porque a questão técnica, né? Por que eu estou perguntando isso? Porque se a gente for para a técnica, eles vão apontar diversos obstáculos para o que a gente acha que é o dever ser, né? Assim, o ideal ali seria você tirar a rotatória, mas com uma passagem fora de nível, entendeu?
Então, assim, ou fazer um viaduto, ou uma passagem subterrânea, alguma coisa. Senão não vai resolver nada. Senão vai ficar tudo igual. Você pode amenizar. Eu vejo ali que pequenas obras, que nem ali de quem vem do shopping e quer entrar para César de Souza, aquela entrada poderia ter sido facilitada, criar uma mão sem semáforo, exclusiva, isso já ajudaria. Mesmo de quem vai de lá e vai entrar em direção a Mogi Dutra, também poderia ter uma entrada exclusiva, entendeu? Para não se fechar o trânsito, entendeu? Mas isso seria paliativo. A solução definitiva ali, na minha visão, a cidade precisa vencer certos obstáculos. Precisaria, acho que a construção de um viaduto ali, entendeu? Eu acho que ali a gente tem alguns instrumentos que a gente usa pouco aqui na cidade de Mogi das Cruzes. A questão do WAVE, que é o Instituto de Pacto de Vizinhança, a gente tem diversos empreendimentos, grandes empreendimentos que estão sendo construídos lá na região do Butujuru, de César de Souza, aquela região toda, que eu acho que os empreendedores poderiam contribuir melhor para a cidade de Mogi das Cruzes. Eles geram esse tráfego e a cidade que vai ter que absorver a solução. Acho que esse instrumento não está sendo bem usado pelas últimas gestões e por essa também não, entendeu? Então acho que a gente poderia, é uma solução um pouco mais cara, mas a solução definitiva ali, na minha visão, passa por isso. Qualquer outra solução vai ser uma solução paliativa para amenizar, não para resolver. Para finalizar, vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Priscila. O que a gente tem escutado, eu vou definir numa frase assim, né? Resumindo que a gente tem escutado dos nossos seguidores, que a Câmara está muito institucional e pouco funcional nesses primeiros 6 meses. Muitas reuniões, muito protocolo. E a gente entende que isso é necessário, porque foi uma mudança de gestão, o retorno de um grupo político, os vereadores se adaptando. Mas o que o seu mandato promete para os próximos 6 meses? O que tem aí no radar para o cidadão poder acompanhar? Olha, Jaqueline, primeiro é intensificar os primeiros 6 meses. Eu estou muito contente com aquilo que a gente desenvolveu nos primeiros 6 meses, nessa nova forma um pouco mais independente, cobrando, tentando buscar soluções também. Acho que a gente precisa entender que é o início, não só o início de uma nova gestão, é o início de um novo ciclo na cidade de Mogi das Cruzes. Eu acho que esse grupo político vem para ficar aí um bom tempo, entendeu? Para isso, a gente vai precisar corrigir algumas rotas. A gente precisa que a administração municipal, que é quem executa as coisas, também acelere um pouco algumas questões. E na Câmara Municipal, a gente tem uma Câmara com uma qualidade melhor do que a gente tinha na gestão passada, na minha visão, mas também uma Câmara um pouco ainda inexperiente, e para a gente não criar atrito, porque se a gente começar a criar briga muito cedo, eu acho que a briga é o último recurso. Quando a gente tem que dialogar primeiro, a gente tem que fazer críticas, brigar menos, porque briga não ajuda muito em muita coisa, entendeu? Mas a gente precisa ter uma Câmara um pouco mais independente, que cobre soluções mais rápidas para alguns problemas da cidade. A gente precisa que a prefeita Mara ponha mais rapidamente na rua o seu estilo de governar, entendeu? Dá para manter a independência mesmo fazendo parte do grupo político? Hoje a gente tem uma base do PL muito forte, os partidos aliados muito fortes dentro da Câmara. Você acha que dá para ser independente, Mauro? Eu acho que dá, eu acho que sim. Eu sou um cara que, assim, eu já disse isso e vou repetir. Eu defendo hoje não governo. Eu defendo a minha cidade, a cidade que eu moro, onde eu crio minhas filhas, onde eu tenho a minha família, onde eu moro. Claro que eu sou um cara responsável. Eu não vou sair atirando para tudo quanto que é lado só para aparecer. Eu não tenho essa vocação de lacrar. Mas vários projetos da prefeita eu já apresentei emendas, eu marco reuniões, eu vou falar com os secretários, eu vou cobrar soluções, eu vou atrás do governo em Brasília, porque se não tem dinheiro aqui, isso não é culpa da prefeita, o vereador tem que ir atrás, ajudar. O que não pode é o vereador ficar parado
só aparecer na sessão lá e concordar com tudo. Acho que o vereador ele tem muitas formas de trabalhar. E brigar só por brigar não vai resolver nada, entendeu? Então, acho que dá para ser sim independente, dá para colaborar, é ser participativo, não é não se comprometer. Eu acho que o vereador, quando ele vai conversar com a prefeita, e eu já tive algumas vezes conversando com a prefeita Amara, eu sinto nela a intenção muito grande de querer acertar, de querer apresentar soluções. Só que ela tem limitações orçamentárias, então às vezes o vereador tem que buscar soluções, entendeu? Não dá só para jogar na cola da prefeita e falar, ó, não fazer. Eu acho que a gente tem como ajudar mais, sendo mais participativo, cobrando mais. Eu fui o primeiro vereador esse ano que falou da falta de professores em sala de aula. E isso deu resultado imediato. É assim. Dá para ser independente sendo junto, entendeu? Eu tenho um compromisso, eu pedi voto para a Mara e para o Theo. Se eles estão eleitos, o meu partido contribuiu bastante com eles. Eu me sinto responsável também por essa administração ir bem. Isso não quer dizer que a gente precisa falar toda vez a mesma coisa. É isso aí, pessoal. A gente entende, Mauro, que toda a sua fala aqui é uma grande reflexão, tanto para quem está eleito, quem trabalha com esse atendimento ao público nos gabinetes, nos vereadores, e também para a população de participar mais, de ouvir, de acompanhar, porque isso tudo é muito importante. Lembrando que aqui é um resumo, se vocês quiserem saber mais sobre o trabalho do Mauro, vocês podem seguir ele nas redes sociais, visitar o gabinete, né? A Câmara é aberta, né? Os gabinetes funcionam, embora esteja em recesso, o pessoal trabalha, a gente vai lá na Câmara, tá vendo só o pessoal do Mauro lá trabalhando. Então, parabéns para o pessoal que trabalha no seu gabinete também, isso é muito importante. As pessoas às vezes querem um acesso ao vereador, mas valorizem também as equipes, porque eles fazem muita coisa andar também, né? E te agradecer por essa participação. Eu vou abrir para suas considerações finais, né? E é isso aí, gente. A gente acompanhando aqui como que funciona a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes e conhecendo a percepção dos vereadores. Jaqueline, mais uma vez, obrigado. Vocês do Fiscaliza têm dado a oportunidade sempre para a gente poder conversar. É importante hoje a participação. As pessoas têm confundido hoje o papel das mídias sociais em curtir, em xingar as pessoas. Acho que a gente precisa que o público nos cobre. Eu tenho criado várias fórmulas de me aproximar da população. O Mauro visita semanalmente, eu estou em bairros, podem me chamar, eu encaminho qualquer demanda, comigo não tem tema ruim, seja se a prefeita gostar ou não, eu encaminho os temas. Eu criei um projeto que qualquer hora eu quero falar com você, que é o Conexão 360. A gente já fez um primeiro evento na Câmara Municipal, onde a gente traz líderes comunitários. Eu trouxe quase 40 pastores para a gente debater a cidade de Mogi das Cruzes. Desse debate a gente vai sair uma agenda muito legal que a gente vai fazer no segundo semestre e distribuir aí para as igrejas com todos os locais importantes que prestam serviços públicos, seja privados ou diretos da administração, sejam terceirizados ou direto. A gente vai fazer uma agenda. A gente quer fazer agora o próximo com os comerciantes da cidade. A gente quer fazer um amplo debate de como a gente consegue melhorar algumas leis. A gente sabe que a lei Mogi Mais Viva, que era numa outra realidade da nossa cidade, quando ela foi feita, ela precisa de atualização hoje, e eu tenho coragem de fazer esse debate, entendeu? Quero fazer isso aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Então, nos acompanhe, faça a crítica, desde que não seja ofensa, gente, porque a gente também não é obrigado. Quem gosta de mim, quem quer me xingar, cara, eu não sou obrigado, mas quem quer que a gente participe, quer melhorar o nosso mandato, eu estou disposto a ouvir, a debater, a aprender. Eu não sei tudo, entendeu? Aprendi com a vida isso. Eu estou à disposição da nossa população. Até a próxima entrevista, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de seguir o Fiscaliza. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube. Enfim, é gosto para todo mundo. Então, até a próxima. Obrigada, pessoal.